Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace Oliveira, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais uma análise de mercado, onde a gente analisa aqui os futuros, índice e dólar, as principais movimentações. Hoje foi um pregão bem complexo, né? Estávamos em região ali de topo, encontramos uma linha de tendência, a gente vai ver tudo isso no gráfico. Caso você não for inscrito ainda, te convido a se inscrever e também ativar as notificações, assim como deixar um gostei neste vídeo para o YouTube propagar esse conhecimento para mais pessoas. Para vocês que me conhecem, já me acompanham há algum tempo, compartilhem este vídeo, tem bastante gente que não sabe ainda que eu voltei com esses estudos, então compartilhem com seus amigos que gostam de mercado financeiro ou também querem aprender da forma correta o mercado financeiro, tá? Vou deixar o meu Instagram aí também no canto, para vocês me seguirem lá, para vocês que têm Instagram, @wallace.análise, beleza? Compartilhar aqui minha tela com vocês. Muito bem, pessoal, aqui no gráfico de 10 minutos tivemos um pregão bem complexo hoje, até buscamos uma linha de tendência que entregou um movimento bem relevante para a gente, mas vínhamos de um movimento de alta, então poderíamos esperar que possivelmente a gente poderia fazer essa movimentação aqui, ó, após essa movimentação de baixa, uma movimentação assim. A gente tem que ficar atento ao que? Essa perna de baixa, ela tem essa amplitude, tá? Deixa eu apagar essa daqui e essa daqui. Essa amplitude. Por Elliott, desculpa, minha garganta está um pouco ruim hoje. Por Elliott, a próxima onda de um zigue-zague, por exemplo, ou pode até ser de um flat, mas eu considerei mais como um zigue-zague, observando esses comportamentos aqui de onda 1, 2, 3, 4 e 5, e depois ABC, ou A, B, C, D, E em onda B, aí 1, 2, 3, 4 e 5 novamente, tá? Então o zigue-zague, tivemos uma onda B, ferramenta errada, uma onda B aqui, considerei como um triângulo e depois caímos em mais uma onda que tem proporções essa daqui. A gente tem que ficar atento ao que? A níveis de Fibo 61,8 especificamente ou ao 100%. Se passar disso, 123 ou 61,8, tá? Os níveis que ela mais gosta de executar. Então, a partir daqui do topo ortodoxo, esse seria o topo ortodoxo, tá? Não dessa máxima. Pegaria aqui nessa região também. É um consenso de resistência que temos na maioria dos toques. Você tem o alvo aqui embaixo, ó. Então, aqui é uma região para a gente se atentar. Também, outro fator que a gente deve notar é que aqui startou esse movimento de alta. Percebam, fizemos o pullback em cima dessa região e aí soltamos um movimento forte de alta. Então aqui a gente tem que... lembra que eu falei para vocês na análise anterior? Pessoal, marquem essa região. Quem assistiu vai lembrar, eu falei, marquem essa região. Ó, aqui foi defesa dos grandes players. Aqui tivemos defesa dos grandes players pelo volume financeiro. Então foi aqui que a gente startou essa quebra de tendência. Tendência forte de queda, conseguimos fazer uma retração significante no ponto de 61,8. Falei para vocês, marquem essa região, ó. Então daqui até aqui temos essa movimentação. Quando seguramos nessa região, conseguimos de fato quebrar esse topinho aqui anterior, ó. Foi o movimento que gerou a quebra desse topinho anterior, desses topinhos anteriores. Foi uma região muito fortemente segurada pelos grandes players. E olha onde hoje começamos esse movimento, né? Desse Fibo no 23 para levar o preço lá para cima. Ainda não acabou o pregão, mas possivelmente a gente pode romper lá no 76, que é o 23 invertido, tá? Então olha que interessante como que é a dinâmica do mercado. Só que não foi fácil de pegar esse movimento. Então primeiro executamos aqui uma correção desse movimento aqui, em nível de Fibo também. Então se a gente for calcular aqui dessa mínima até essa máxima, a gente executou aqui no 38,2, quase paramos aqui no 23 para soltar um movimento de alta. Já estamos entregando aqui uma dificuldade, né? Podemos até parar por aí, aqui na resistência, mas rompemos uma linha de tendência, ó. A linha de tendência estava onde? Conectando esses topos e esse topo. Percebam que aqui foi um ponto de dificuldade, um ponto muito importante hoje. Então aqui buscamos por operações de venda. Percebam que aqui realizamos o triângulo e a onda E desse triângulo ela veio completar bem em cima da linha de tendência para soltar o próximo movimento de expansão, que era proporcional a esse daqui, tá? Então entendendo de Elliott a gente conseguiria participar desses movimentos, tá? Eu não operei hoje, tive algumas coisas para fazer,
mas quando eu enxergo esses movimentos, dias de dificuldade, eu já tento interpretar o mercado por ondas de Elliott, aí fica muito mais simples para entender o que o preço está executando. Olha só, aqui tivemos dificuldade no dia anterior, né? Então temos esses topos, falha de rompimento, não conseguimos romper, retornamos para cá. Então esse é um patamar complicado, o preço abriu bem dentro desse patamar, né? Então a gente poderia, lógico que a gente não vai se posicionar na primeira barra do dia, mas quando essa segunda barra do dia ela começa a entregar fundo, né? Topo mais baixo, fundo, entendemos que estamos consolidados muito possivelmente. Chegamos aqui no final dessa consolidação, força de compra. Não conseguimos entregar movimentos de rompimento, né? Estamos entregando um triângulo ascendente, mas a gente não está conseguindo romper esse patamar aqui. Então que patamar que é esse? É onde a gente mudou o comportamento após essa puxada de alta. Então poderíamos considerar o quê? Daqui até aqui eu tenho 100%. Isso daqui foi meu 111, tá? Tratando dessa forma, colocando o Fibonacci dessa forma. E aqui a minha resistência novamente está sendo 100%. Retorno no 76 na dinâmica do Fibonacci. Deixa eu apagar essas movimentações aqui. Percebam onde que o preço ele fica encaixotado, entre o 76 e o 100%. Um trader mais conservador, ele aguardaria o preço chegar até a linha de tendência para pensar em realizar uma operação, tá? Realizar uma operação a favor da tendência principal, que é a tendência de queda. Então aqui temos um inside bar, ou a gente poderia entender o que? Movimentação de queda, movimentação de alta, força na queda, entrada aqui de venda, né? Entrada de venda com stop aqui em cima, ó, acima da linha de tendência e acima do topo anterior, tá? Você tem isso daqui de risco, entendendo também o triângulo, estaria na última onda de triângulo. Teu alvo estaria aqui no 200%, que seria um alvo de 2:1 proporcional a isso daqui. Entendem como o gerenciamento de risco ele vai encaixando também no operacional, que vai encaixando também no price action, que vai encaixando também em ondas de Elliott, tudo tem que confluir, que vai encaixando também com leituras de barras e regiões de preço. Então são tudo leituras que vão confluindo uma com a outra, tá? Elas não podem entrar em colapso quando você entra numa operação. Então o Elliott está dizendo uma coisa, price action outra, leitura de barras outra, não. Apenas confie no seu operacional. Olha como foi complexa essa operação, né? Então tivemos aqui um momento de alta volatilidade, porque estávamos perdendo uma região importante, que foi esse fundo. E o mercado ele veio completar. Se você pega apenas do 76 ao 100%, que foi esse retângulo que executamos hoje, ó, daqui até aqui, em regiões que a gente mais tocou, até o 100%, isso daqui também poderia ser usado como alvo, tá? Poderia ser usado como alvo, ó. O preço ele quase alcançou o segundo alvo, tá? Se a gente for pegar apenas os corpos dos candles aqui nessa região, ele alcançou esse alvo, um pouquinho mais conservador. Ele alcançou esse alvo. Por que eu não gosto de traçar esses retângulos sempre? Por causa disso, né? Às vezes não dá certo, ó. Deu certo aqui, mas tive que fazer alguns ajustes, tá? Então muito mais fácil você ver qual foi o movimento do preço, né? Foi isso daqui que ele fez antes, daqui até aqui, corrigiu, começou o que? Um processo de triângulo, rompeu o triângulo, estou encontrando linhas de tendência, operação de venda, stop, é caro stop? Nesse time frame 10 minutos, 700 pontos de stop, então reduz a sua mão para participar de uma operação até aqui embaixo de 1.400 pontos, tá? Interessantíssimo. Realiza uma parcial no alvo de 1:1, que deu mais ou menos aqui, onde ele começou a soltar pavio, que seriam essas mínimas, e depois conduz o restante até o ponto de 200%. É bem difícil conduzir quando você vê esses comportamentos aqui, você fazer minimizar o gráfico não é, tá? Confie no seu operacional. Se você ficar pulando, comprando, faz esse candle, você compra aqui, pressionando um pouquinho, vende, estopa. E aí você estava vendido, vira a mão para comprar e o preço vai lá no teu alvo onde você calculou anteriormente. Quantas vezes vocês não passaram por isso? Eu já passei várias vezes por isso. Hoje em dia eu faço o que? Eu mantenho a posição de que eu fiz o estudo no começo do dia, tá? Muito raramente eu vou mudar essa posição, porque eu sei que
o mercado ele vai tentar te enganar se você ficar olhando ele vai falar assim, olha, aqui é uma região, fez um falso rompimento, de repente na tua cabeça você acredita, ó, fez um falso rompimento, entra comprado aqui, né? Aí você entra comprado, você tem uma média móvel já de 20 caindo, você está operando já contra a média móvel, contra a tendência de topos e fundos descendentes, tentando pegar um movimento de reversão de tendência de curto prazo. O mercado vem e te estopa abaixo às vezes dessa barra ou até dessa barra e depois ele sobe nessa expectativa que você tinha de subir. O mercado vem e sobe, mas não na hora que você quer, na hora que você já atingiu o seu limite de loss diário. Desculpa, gente. Beleza? Então foi essa movimentação que eu vi hoje, interessantíssima aqui para pontas de venda. Agora, temos movimentos de alta? Temos, porque rompemos essa linha de tendência. Ó. Então aqui inverte os papéis, você tem essa puxada de alta, que pode ser daqui até aqui. Por que daqui até aqui? Isso daqui talvez foi a onda 5, ó. 1, 2, 1 dá 3, 2 dá 3, 3 dá 3, 4 dá 3, 5 dá 3. Onda 3, 4 e 5. Então daqui até aqui você tem essa movimentação e a partir daqui pode ser que o índice execute tudo isso, tá? Mas se for um ABC, ele vai executar tudo isso? Pode ser que não. Pode ser que ele apenas execute 61,8, que deve ser na região que ele está batendo agora. Vamos ver, pegando de mínima a máxima e de mínima a máxima nessa puxada. Está executando 76, tendo dificuldade no 76 e em corpo de candle. Fechamento de mercado. Mesma coisa, está executando próximo à região de 76. Então, a onda C, se é um ABC para cima, se isso daqui está executando A, B, C, ela não tem obrigação de ir lá no 100%, tá? Muito frequentemente vai, mas ela não tem obrigação de ir lá no 100%. Vocês pediram mais Elliott, então eu estou trazendo um pouquinho mais de Elliott aqui para o canal também, tá? Apesar de que na hora de entrar nos trades, eu vou observar a tendência. Se a tendência é de queda, eu vou procurar por operações de queda. Se a tendência é de alta, eu vou procurar por operações de alta. Então aqui tivemos uma puxada de alta muito expressiva e começamos a acumular na linha de tendência. Existe força na linha de tendência, como existia aqui, como existia aqui, como existia aqui. Não existe força na linha de tendência. Nesse caso, não existe mais força. O que eu poderia fazer? Entender que o preço está acumulando, uma pequena acumulação para fazer um rompimento. Poderia até cair um pouco o time frame, porque eu estou direcional. Traçar aqui uma resistência e procurar por uma barra menor, tá? Com stop menor, que me proporciona stop menor, que foi no caso essa barra interna. Olha que barra bonita de tendência, né? Ela abriu, fechou próximo às máximas, com stop abaixo, talvez desse doji aqui ou da própria barra verde, não foi estopado. E o movimento segue em alta. Movimento de quê? Mastro. Agora, por análise técnica, mastro. Como meu stop é curto, vou ser mais conservador, pegar o movimento apenas em corpo de candle, sem ser ganancioso. Ó, mastro. A partir daqui, ou pode ser daqui, da mínima da bandeira. Tá? Eu pego daqui porque é um pouco mais conservador, tá? Mastro bandeira, teria esse alvo aqui, tá? Como a gente tem aquela confluência de 76, colocaria aqui no 76. Ou eu posso traçar aquele fibo de expansão também na bandeira, não sei se vocês sabiam disso, mas dá para traçar. Espera aí que eu vou apagar que tem muita informação. Ó. Dessa mínima ou dessa média de TOX, 61,8 aqui na média de TOX. Ó, média de TOX com média de TOX, eu tenho o alvo aqui em 100%. Colocaria meu alvo aí no 100%. Será que é região importante que o preço está tocando agora? Ó, esses fundos anteriores. Região importante. Foi o fundo que a gente perdeu, né? Um fundo muito importante. Foi esse fundo que a gente perdeu, agora está servindo como resistência. Beleza? Essas são as operações que eu identifiquei no dia de hoje, muito interessantes, apesar de não ter operado, não foi um comportamento fácil hoje para o preço. Apenas para quem não ficou pulando de galho em galho, compra, vende,
manteve aquela operação fixa a favor da tendência, aí você conseguiu ganhar dinheiro hoje no mercado. Beleza, pessoal? Vamos lá para o dólar, dar uma olhada aqui que o dólar fez, executou uma queda expressiva. Vou apagar isso aqui. Dólar hoje executou uma queda muito expressiva após chegar na região de topo muito importante, que foi essa região aqui, ó, no gráfico diário. Fez o rompimento falso e retorna agora para dentro testar regiões de suporte, que seria a primeira região seria aqui, no gráfico diário. A primeira região seria aqui. Como é um inside bar que ele deixou aqui, se ele tivesse rompido a máxima era a continuação, tá? Mas ele perdeu a mínima do inside bar, então temos um alvo, duas vezes esse inside bar para baixo, aqui até aqui, completou uma vez, tá? Talvez ele venha lá na média de 20 períodos ainda, amanhã, tá? Vamos ver se vai dar continuidade. Deu a parcial já, e lá no 10 minutos, como essa era a primeira região que o dólar poderia vir buscar após falhar o rompimento desse topo, a abertura do dólar foi aqui. Percebam que já temos uma resistência, estamos consolidados, vindo de topos e fundos descendentes, então a gente não tem nada a se fazer aqui, a não ser marcar essa região, ó. Marcar essa região, tá? O dólar ele fez um rompimento, percebam a média móvel de 20 períodos, ele fez um rompimento, e aí ele veio tocar justamente a média móvel, e não apenas essa região aqui de suporte, mas a média móvel, com muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Só que foi uma pancada só para baixo, então teria que ter um pouco de timing de mercado, perceber que essa barra ela já abriu e começou a cair com força. Não é tudo que eu consigo mostrar aqui na análise para vocês, tá? Então é muito importante vocês terem tempo de tela. Por quê? Porque durante a formação das barras, vocês começam a perceber se a barra ela tem força, se a barra começa a entrar uma alta volatilidade, começa a deixar muito pavio aqui em cima, tipo ela faz isso e deixa um pavio enorme aqui em cima. Você está entendendo que o mercado está entrando volatilidade, né? Ou por exemplo, ele está batendo na resistência aqui, ó. A forma que ele vai bater na resistência, se ele faz um rompimento com vontade, não foi com muita dificuldade, e no retorno da barra, aqui, ó, no retorno do pullback, por exemplo, se é um comportamento bem fraquinho, bem sem vontade, e depois força na hora de subir. Então esses comportamentos, na hora que as barras estão em formação, você só vai conseguir pegar com tempo de tela, rodando o replay, tá? Então é muito importante, não é apenas o gráfico parado que eu consigo mostrar para vocês. Então essa barra aqui, ela abriu, e muito provavelmente quando ela perdeu a mínima ela ganhou velocidade. Então aqui precisaria ter um pouco de feeling de mercado, entender que a gente já estava de topos e fundos descendentes, média caindo, momento de consolidação. Isso daqui tem um nome de breakout no mercado. O preço começa a cortar a média de 20 períodos até que ele faz um rompimento, tá? Então aqui seria o alvo dessa operação do mercado. Lá no gráfico um pouco maior, ou nesse mesmo, a gente já percebe que tivemos, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, A, B, C. Aí começamos de novo, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Zigue-zague por Elliott, e continua, tá? Continua aqui para baixo. No gráfico um pouco maior, gráfico de 60 minutos, é um pivô de baixa, ó. Não conseguimos subir. Percebam que na média de 20 períodos era para demonstrar mais força compradora. Era para demonstrar mais força compradora. Aqui deixamos um inside bar no 60. Ó, esse daqui, ou não sei se rompeu a máxima. Não. Teve um rompimento de máxima da barra verde, mas não teve força compradora. É uma barra muito pequena. Essa barra ela tenta violar essas máximas. Então, na verdade, a abertura foi aqui. Então tivemos esse fechamento. Ela tenta violar o fechamento do dia anterior com esses topinhos e falha, e aí ela se transforma em uma barra. Na verdade ela teve abertura aqui, tá? Precisaríamos rodar o replay para ver o que tinha acontecido. Na verdade não precisa rodar o replay, tá? Colocar aqui no 10 minutos a gente já percebe, ó. Então ela teve abertura aqui, ela caiu até aqui, não perdeu a mínima do dia anterior, e aí ela violou a máxima do dia anterior, tá? Aqui no tempo gráfico menor a gente percebe. Então essa abertura ela fez assim, estudando o tempo gráfico maior, ó. E ela viola a máxima, o fechamento, perdão, do dia anterior, que são esses topinhos. E aí ela falha em fazer essa violação, porque já temos um movimento forte de queda aqui.
No que ela falha de fazer essa violação e ela perde aquela pequena consolidação, observando um tempo gráfico maior numa tela e o tempo gráfico menor numa outra tela, você vai ter essa perspectiva do mercado. Aqui você poderia entrar pegar aquela operação de venda entendendo essa movimentação aqui do preço. Expansão, contração sem força, compradora aqui na média de 20, expansão novamente. Qual seria o alvo dessa operação? Movimento do pivô, a partir do momento que a gente começa a cair daqui, tá? Porque foi a máxima desse dia aqui. Com essa região, primeiro alvo do preço aqui no 100%. Veio completar, não veio de uma vez, primeiro fez essa barra verde, depois ele veio. Depois o 123 poderia ter expandido para 50%. Foi o 100% aqui. Tá? Se você é um pouco mais conservador, pega a média de toques dessa região, coloca o 61,8 na média de toques da região do fundo, aí foi completado aqui nessa barra. Mas eu colocaria nessa barra aqui, percebam que tivemos volume financeiro, é uma região, uma abertura de uma barra ampla, uma barra bem interessante compradora. Essa região aqui poderia ser defendida e de fato foi, violamos essa abertura, retraímos, não tivemos a mesma força que tivemos aqui antes e aí, sem romper a máxima dela, já entregamos um novo comportamento de queda. Tá? Então, uma microaula aí de um gráfico maior, como você deve interpretar essas movimentações. E aqui no gráfico menor, a gente tem aquela abertura que foi exatamente nesse ponto aqui, aonde o preço veio buscar. Então, hoje no dólar, só operações de venda. Aqui mais uma oportunidade de venda após violar a média de 200 períodos. Fazer pullback, uma tentativa de reversão foi frustrada. Lembrem-se, o preço é resistente a reversões de mercado. E aí entrega um novo comportamento de queda após perder esses fundinhos aqui. Fundo mais alto, não poderia ter perdido, porque o stop dos compradores que tentaram fazer essa reversão do mercado, ele estava exatamente no fundo prévio, que seria esse fundo aqui, abaixo da média de 20, quando a gente perde, abaixo da média de 200, aí aqui gera uma nova operação de rompimento, tá? Para quem opera esses rompimentos, porque você está a favor da tendência, está também próximo a uma linha de tendência, então nesse caso aqui seria interessante entrar nesse rompimento com stop um pouco mais curto, tá? Ou na própria barra anterior, né, que fez essa movimentação de queda, ou aqui em cima, seria um ponto interessante para colocar o stop. Aí tem que calcular também com o gerenciamento, beleza? Aí você tem uma nova perna, uma nova puxada de baixa, que poderia ser a última puxada de baixa, que estaria aqui, daqui até aqui, pode ser da máxima. A próxima puxada de queda aqui aproximadamente, tá? Ou a partir daqui, pegando em corpo de candle. E aqui também em corpo de candle, a gente teria um alvo aqui embaixo, onde o preço começa a entregar uma mudança de comportamento, basicamente esse fechamento de gap aqui atrás, não porque é um fechamento de gap, mas porque o preço ele veio entregando comportamentos para fazer esse fechamento de gap, beleza? Vamos ver como foi o fechamento, na verdade é 5,5 agora, o Indfoot diário, comportamento lateral. Na semana passada, no fechamento da semana passada, eu disse que isso daqui poderia ser uma lateralização, porque entregamos força de queda, força de alta, deixamos pavio para um lado, pavio para o outro, e aqui poderia se transformar em uma região de uma ampla consolidação. Tá? E de fato, por enquanto, está se transformando em uma ampla consolidação, a gente percebe no gráfico diário, a gente não consegue romper esse ponto. Estamos fazendo topinhos levemente descendentes, então também pode se tornar um triângulo descendente. Vamos ver quando o preço chegar até aqui, se ele vai voltar a cair, tá? Então esse é o fechamento diário do índice, provavelmente vai fechar aí nessa região, ou um pouco mais acima. Vamos lá para o fechamento do dólar. Quanta coisa que a gente desenha na tela. Dólar diário. A gente já tinha visto, né, feito o estudo do dólar diário, fazendo um rompimento falso dessa região aqui. A gente entende também que possivelmente podemos buscar esse fundo aqui. Eu não preciso de um Fibo para saber que essa é a próxima região que o preço pode testar. Tá? Não preciso especificamente traçar um Fibonacci aqui dentro.
entender que isso daí pode ser o 111 e aqui é o 76, só que tem essa região aqui que é o fundo, então ele pode muito bem vir aqui testar o 76 como uma dinâmica de Fibonacci, né? Vai até o 111 e volta no 76 como primeiro nível, que é 23,6%, equivalente ao 76 perna de alta, enfim. Beleza, pessoal, deixa eu voltar aqui para vocês. Espero que não tenha ficado muito extensa essa análise, mas espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham extraído algum conhecimento dessa análise. Esse é o meu principal objetivo aqui com vocês. Meu principal objetivo com vocês é passar aqui o melhor de mim, tá? Por isso que eu não tenho intenção de monetizar nada. Se um dia eu for fazer alguma coisa, talvez alguma sala, alguma coisa assim, mas não tenho tempo ultimamente, então não faço nada. Prefiro não fazer pela metade do que prefiro não fazer, né, do que fazer pela metade, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Tem muita gente que me cobra mentoria também, mas gostaria de fazer um acompanhamento, caso eu fosse abrir alguma turma de mentoria, um acompanhamento mais de perto com vocês, para saber como vocês estão operando, enfim. Mas como eu não tenho tempo, novamente falando, no momento, né, não tenho tempo, eu prefiro não fazer, tá? Mas se um dia surgir alguma coisa, eu coloco aqui no YouTube e lá no Instagram, então me sigam lá para ficar por dentro de novidades, tá? Mas por enquanto não tenho projeto nenhum, apenas batendo um papo aqui com vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar, deixar um gostei neste vídeo se te ajudou em alguma coisa, se te deu algum insight. Um excelente estudo a todos, até a próxima análise e um grande abraço.